A paz do Senhor, amados irmãos. Vou deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de 1 Crônicas, tá? A partir do primeiro capítulo mesmo. 1 Crônicas, tá? 21, a partir do capítulo 1, tá? Deus usa Satanás para punir Israel. Após várias guerras, né? Davi vinha vencendo, e essa última guerra que Davi teve foi contra gigantes ali em Gade. E eles saíram vitoriosos. Inclusive, um dos irmãos dele foi quem matou um dos gigantes que tinham 24 dedos. E após essas guerras, Davi resolveu por si só, né, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que consultava a Deus para tomar as suas decisões. Porém, então, vamos lá adiante. Então, Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e o induziu a Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do seu governo. Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me um número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais, ó rei, meu senhor. Por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto? Por que traria culpa sobre Israel? Após isso, né, Joabe foi com os comandantes e só retornou após ter feito o recenseamento. Porém, sábio, né, como Joabe era, ele não fez a contagem de duas tribos, que é a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Essas ficaram à parte, não foram feitas contagem com relação a essas duas tribos. Porém, aqui no versículo 6, vamos continuar a leitura. Diz assim, ó: todavia Joabe não incluiu ao censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas prefere que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou: assim ordenou a Yahvé, o Senhor: escolhe entre essas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada de Yahvé e 3 dias de praga com um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti? Perguntou Gade a Davi. Então Davi respondeu:
É terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia. A ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminar. Mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total e disse ao anjo do juízo, o destruidor, para já. E o obstante retira, pois a tua mão. Naquele instante o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. E em seguida, vestido de luto, com um pano de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. Bom, aqui eu paro. Bom, amados, aqui eu paro a leitura. O que acontece? Quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor estava falando justamente, essa palavra tem nome e tem endereço. E eu sei que quem tem que ouvir essa palavra vai chegar até ela, tá? O Senhor estava me dizendo o quê? Kátia, fale. Essa palavra veio para mim dia 9 de setembro, após eu assistir um culto pela internet. Eu não gosto muito de ficar assistindo lá, não, sabe? Mas, de vez em quando, o Senhor, né, o próprio Espírito me incita a ir e assistir. E eu fui lá assistir esse dia. Pulei, tal. Chegou lá num rapaz que estava pregando, eu fui lá e assisti. E ele estava falando justamente sobre a obediência de Davi. Como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas todas as pessoas são assim. No início, né, no primeiro amor, né, quando cai o óleo do Senhor sobre sua cabeça e ele, né, toma nas suas mãos o ministério, ele é obediente, ele procura agradar a Deus, ele procura andar conforme a vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, parece que a soberba toma conta de uma certa forma que a pessoa esquece. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, uma coisa boa, veja o que acontece. Davi fez um recenseamento, Joabe até questionou, deixou de contar 2 tribos, que é a de Benjamim, né, e a tribo de Levi. Ele não fez essa contagem, deixou. Se queixou com ele para quê, meu Senhor? Porque Davi continuava a ter vários inimigos. E ele não precisava fazer esse recenseamento. Até porque quando o povo de Israel ia para a guerra, o Senhor falava assim, um homem eu vou fazer matar 100. E era assim que era. O povo nunca lutava sozinho. Antes de começar a guerra, Davi já avistava de longe o anjo do Senhor. Porque ele ia na guerra. Quando o anjo do Senhor dava o sinal, Davi ia para a guerra. Porém, com o passar do tempo,
parece que as pessoas relaxam. E Davi relaxou dessa vez, né? Davi deixou, né, por fato de eles terem vencido várias guerras, e a última guerra ele estava vencendo contra um gigante, com 24 dedos. E esses gigantes, inclusive um deles foi morto por um dos irmãos de Davi, né? Mas a minha questão não é Davi. Davi era um homem bom, porque quando ele pecou, ele logo reconheceu o seu erro. Davi logo reconheceu o seu erro, ele pequei. Davi se arrependeu. Quando Davi, né, reconheceu o seu erro, Gade foi até ele. Ele já estava reunido com os anciãos. E aí, né, Gade falou: olha, você tem 3 opções. A espada dos homens, fugir dos seus inimigos, a espada dos seus inimigos, a espada de Yahvé, né, ou a peste, consumindo toda a população. Davi reconheceu o seu pecado e retornou. Eu estou falando isso, mas está caindo do céu um temor tão grande que Jesus tenha misericórdia de mim. Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória, glórias e glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que acontece aqui? Davi pecou, reconheceu, Gade foi até ele e deu a mensagem. E ele falou: eu escolho o castigo vindo de Deus, do Senhor Yahvé. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Ainda assim, olha, Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou ainda um anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Veja bem. Sendo que o Senhor é misericordioso. Aí o que acontece? O Senhor falou basta, mandou o anjo parar. Nós sabemos que o Senhor não é tentado pelo mal, ele não pratica o mal. Mas ele tem anjo. Se você é igual essa questão aí que é uma coisa bem mundana que o povo usa hoje em dia, né? Os cristãos têm usado muito essa palavra. É uma coisa bem mundana. Inclusive, vem essa palavra que eles falam, às vezes chamam karma, às vezes fala que é a lei do retorno, né? Tem muito crente usando essa questão de lei do retorno. Pelo que eu sei, a lei do retorno funciona muito na Umbanda, no Candomblé e nessas áreas aí, né, do espiritismo. Nada contra, cada um com o seu cada um, né? Cada um escolhe o Deus que quer servir. Eu escolho Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. Sendo que essa palavra é muito disso. Com Deus, não é isso. É o que o homem plantar, isso ele colherá. É isso que vem da palavra do Senhor. Não é karma, não é a lei do retorno, não. Isso se usa lá porque a questão lá é diferente. Com Deus é diferente. É aquilo que o homem plantar, isso colherá. Entendeu? É assim que funciona com Deus. Então, o que acontece? Deus é misericordioso e fala para o anjo parar, tá certo? Depois o anjo foi até ele e disse: olha, Davi, faz um sacrifício para o Senhor. E ele já estava vestido de pano de sacos e cinzas na cabeça. Quando eles geralmente faziam isso, eles rasgavam a roupa com questão de humilhação, jogava cinzas, jogava terra na cabeça e botava pano de saco e ia se humilhar e chorar. Hoje em dia, onde é que a gente tem visto? A gente tem visto os cristãos que fazem assim, olha, orgulho, soberba, pecou, vamos ficar ali, ó, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos deixar tudo aqui escondidinho, ninguém fala nada, continua todo mundo com aquele nariz empinado, não se arrepende. Quando o Senhor fala aqui a Paulo conversa, né, com seus ministros. Paulo fala assim: olha, Timóteo, quando
quando um dos escolhidos, tá? Quando um dos pastores pecar, do ministério pecar, você chama eles na conversa. Gente, meu óculos acabou de cair a perninha. Quando um dos ministros, né, dos presbíteros pecar, chama ele, porque chama ele e na presença de todo o povo, repreenda-o, corrija-o. Não manda expulsar, não manda fazer passar vergonha, não. Chama, corrige na frente de todo o povo para servir como exemplo. E depois, corrigiu, fez isso, vai ficar ali sentado. Antigamente tinha isso, a Assembleia de Deus antigamente era assim, né? Hoje em dia nós estamos dizendo, quem pecou, levante a mão e peça perdão. Ninguém confessa mais nada, não. É uma bagunça, é uma anarquia. É uma anarquia, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já não tem mais lugar. Os profetas e as profetisas são calados porque não pode mais falar. Não pode. Não pode falar, tem que ficar... Ó. E nós temos visto alguns que silenciaram e outros foram silenciados, comprado, porque não fala mais. Não. Dança conforme a cartilha do homem. Tá? É assim que acontece. Então, o que acontece aqui? Deus, quando mandou eu falar essa palavra aqui, ele estava dizendo, tem um homem que pecou. Eu coloquei ele no trono, eu coloquei ele ali para me servir. E ele não só fez o que ele quis, que ele quer, ele deixou tomar conta de toda a casa do Senhor dessa forma também. Também deixou os próprios, como os filhos de Eli. Eli eram, né? Vamos falar que Eli era uma espécie de Acabe. Era um banana, né? Na verdade, Eli. Aí ele deixava os filhos dele fazer a bagunça que queria lá na casa do Senhor. Todo mundo agia como queria, como bem entendia, né? Os dois filhos de Eli, né? Chegaram lá e, né? Samuel tá ali servindo ao Senhor, mas Samuel tá ali. Samuel tá ali. Samuel tá lá. Né? Samuel tá ali, observando tudo. Sendo que Samuel estava ali servindo ao Senhor em sinceridade. E os filhos de Eli fazendo a bagaceira dentro da casa do Senhor. Já não tinha respeito nenhum. Até prostituta levava para dentro da casa do Senhor. Sem nenhuma reverência. E é isso que nos dias de hoje tem acontecido. A falta de reverência a Deus. Não se tem mais. Por isso que não se corrige mais. Se tornou um evangelho banalizado. Esse negócio de teologia da prosperidade, do que o cristão tem que viver uma vida, não de santidade, porque é outra questão que eu tenho, que Deus até me cobra, que eu tenho que falar muito sobre isso ainda. Um estudo que o Senhor fez aí comigo, me palestrando, a respeito do Espírito que vai levar o povo à salvação. E tem muita gente que não tem esse Espírito. É o Espírito da santidade, o Espírito da santificação. Porque esse mesmo Espírito foi o Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos. Foi esse Espírito que foi lá no terceiro dia e levantou o Senhor Jesus dos mortos. Que não deixou ele passar pela morte. Seu corpo não sofreu decomposição, assim como Isaías falou. Não sofreu. Assim como Davi falou também. Não passou pela decomposição. Não passou pela morte. A morte não teve como tocá-lo. Esse mesmo Espírito é o Espírito que habita naqueles que aceitaram Cristo Jesus. E temos visto que muitas pessoas... Gente, a evidência do falar em língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo em si, em cada um de nós, é os frutos do Espírito. Quando Jesus disse, conhecereis ele, ó, você vai conhecer ele. Vai conhecer quem é de Deus. Pelos frutos. Pelo fruto, porque é o fruto. São 9, né? Mas é o fruto do Espírito, né? Conhecerei eles pelo fruto. Porque a árvore boa vai dar fruto bom, mas a árvore ruim, má, vai dar frutos maus. E esse é o recado que eu tenho para dar. Por quê? Porque vem dias aí, povo de Deus, não brinca. Tá vindo dias sérios, dias sérios. Tá vindo dias em que as pessoas vão olhar assim, eu não acredito que está acontecendo isso no Brasil. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, Deus quer que a igreja dele se una. Que a igreja dele busque ele. Que a igreja dele se arrependa. Vai vir avivamento? Vai, povo de Deus, vai. Vai chegar avivamento. Vai. Mas é aquilo que eu vivo falando. Olha, teve um dia que eu falei, Senhor, basta para mim. Eu vou fazer a sua vontade, conforme o Senhor quer, porque eu sou serva. Mas limpa ele, limpa, Senhor, porque ninguém consegue trabalhar em dias assim. Por quê? Porque onde são os lugares celestiais é nas igrejas mesmo, povo de Deus. É dentro das igrejas. E Satanás entrou com vontade. O espírito de Jezebel está lá dentro, sentado num trono, sendo paparicado, alimentado todos os dias. E o povo que serve ao Senhor está sendo oprimido, calado. Profetas e profetisas calados. Muitos perseguidos, muitos mortos por causa da verdade, da justiça, da palavra de Deus. Jesus Cristo falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. São extras, né? Não é liberdade, igualdade, não sei o que não. É caminho, verdade e vida. São esses 3 pontos, olha. Quando o povo cristão começar a se basear na Bíblia e parar de ficar buscando novidade e palavras de outras religiões para colocar dentro da casa de Deus, aí a gente retorna à igreja primitiva, que faz muita falta, né? Vamos voltar ao caminho da igreja primitiva e vamos poder viver uma vida cristã verdadeiramente. E esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês. O Senhor está vindo. E o Senhor está vindo, você ouviu aqui, né? O Senhor enviou uma peste. O Senhor enviou o seu anjo com a espada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Busquem ao Senhor, vamos nos humilhar, vamos buscar a face de Deus e vamos nos arrepender. Quando Isaías orou assim, olha Deus, olha Senhor, ai de mim que eu vi o Senhor, porque eu habito no meio de um povo de puros lábios e de lábios impuros. Ele tinha razão. Nós precisamos nos arrepender. Quantos dos profetas não falavam assim, olha Senhor, perdoa-me, perdoa o povo, porque a gente pecou e a gente precisa se arrepender todos os dias. E é isso que tem acontecido. Igreja, se arrependa. Busque ao Senhor. O Senhor está convocando a igreja a orar, porque estão vindo dias aí e não demora, gente, está pertinho. Que as pessoas vão falar, não acredito que está acontecendo isso, mas vai acontecer. Então fica alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
porque é o povo de Deus que eu estou falando. Arrependa-se e busque a face do Senhor. Largue o pecado. Tem gente que insiste tanto no pecado. Sabe o que aconteceu com Davi aqui? Davi se sentiu à vontade porque ele estava no trono e quis agir do jeito que ele quis, como ele bem entendeu. Ele não consultou a Deus para fazer nada, ele fez como ele quis. Porém, o Senhor vem com a espada, o Senhor vem com a pestilência, o Senhor vem com a punição, porque nem tudo o rei pode fazer, nem tudo o sacerdote pode fazer. A gente viu como Saul entrou, né? Entrou na casa do Senhor, foi lá fazer. Não, eu vou aqui matar umas cabras, uns cabritos. Eu vou botar uns sacrifícios para o Senhor. A gente ganhou a guerra. Mas poupou o rei, Amaleque. Poupou o rei que Deus falou, mata. Poupou ele, né? Levou tudo que Deus falou, não, acaba com tudo lá, não quero que traga nada. Que era para não contaminar o povo de Deus. E ele fez tudo ao contrário, sabe por quê? Porque ele fez desobediência daquele jeito. Sabe por que ele desobedeceu daquele jeito? Porque para ele era mais importante o reino, né? Manter um rei que Deus falou para não era para manter aquele rei vivo. Ele manteve aquele rei. Era mais importante o trono, né? A glória, o povo a favor dele. Ele queria agradar o povo, mas não quis agradar o Deus que colocou ele naquele trono. Desculpa. Ele não quis agradar o Deus que colocou ele naquele trono. Davi já não era assim. Pecou, Davi o bom de Davi era isso. Ele pecou, ele reconhecia logo. Pequei, ele já botava pano de saco, já ia se humilhar na presença do Senhor. Por isso que ele faz o Salmo 51. Nós estamos precisando de mais Davi nos tronos aqui na terra. Nós sabemos, eu sei, você sabe, que nós não temos mais reinado, mas os sacerdotes que foram colocados dentro da casa de Deus para zelar pelo povo de Deus, esses são tidos como os reis. Na verdade, cada um de nós somos sacerdote, né? Somos sacerdote, somos escolhidos, somos separados. Então, como sacerdócio real que somos, devemos zelar por nós mesmos. Quando alguém que está acima, que está ali, foi colocado para poder governar o povo, para poder ensinar o povo, para poder ajudar o povo, para servir, porque muitos não são mais mordomos, eles querem ser servidos, eles querem enriquecerem, eles querem viver num trono, sabe? Querem viver, né, a monarquia de antigamente. Ai, esquecem que o Senhor chamou eles como mordomo. Esquecem que foram chamados para servir. Não só a Deus, mas o povo de Deus. Mas querem estar sempre sendo servidos. Querem glórias, querem honras. E não é assim que acontece. Bom, eu encerro meu vídeo aqui e falo para vocês, olha, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos se humilhar, vamos orar, vamos buscar e orar pelas nossas famílias, porque tá vindo coisas terríveis aí que muitos não vão suportar. Muitos não vão suportar, tá? Então, fique na paz de Deus e o recado tá dado. Boa noite e a paz do Senhor.